Vamos iniciar o nosso módulo 2 da disciplina Interface Humano-Computador. Na primeira unidade, vamos conversar sobre os processos de design de IHC. Quando falamos em processo de design, ele inclui 3 atividades básicas. Primeiro, nós fazemos uma análise da situação atual, depois, uma síntese de uma intervenção e depois, uma avaliação, para verificar se essa intervenção resolveu o que nós precisávamos. As atividades do processo de design de IHC vão ser muito semelhantes às atividades que você já executa ao projetar um software. Você vai fazer um levantamento de requisitos, você vai projetar o seu modelo, você vai testar esse modelo, certo? Testar o seu software, testar o seu aplicativo. A sequência de passos do processo de design tem mais ou menos essa mesma lógica, no entanto, com objetivos mais específicos. Quando nós falamos em análise da situação atual, estamos comentando que é preciso estudar e interpretar o que está acontecendo no momento, lá naquele contexto em que vamos atuar. Verificar como as pessoas estão, quais são os artefatos que ela tem à disposição, que processos ela já executa no dia a dia, para então nós conseguirmos ter material para poder projetar a intervenção. Primeiro passo, entenda aonde você vai atuar. O que você precisa modificar? Quais são as metas do seu design? Então, nesse momento, a depender do domínio que você está atuando e dos seus objetivos e com as pessoas envolvidas, do tempo que você tem, do orçamento e mão de obra, você vai determinar ali o tempo da sua análise. Por exemplo, vou fazer um processo de design para uma atividade da disciplina. Eventualmente, você vai executar a análise da situação atual por um tempo menor, você, de forma individual, vai até o local onde você quer atuar, qual é a intervenção que você quer fazer. Por exemplo, um domínio relacionado à padaria da minha família ou a um supermercado. Vamos interpretar e analisar o que temos à nossa disposição nesse contexto, quais são os processos que essas pessoas executam e pensar numa forma de intervir, numa forma de resolver alguns dos problemas encontrados através do nosso processo de design. E aqui, especificamente, de um sistema web ou de um aplicativo. Nesse momento de análise da situação atual, é muito importante que você consiga responder à pergunta: como melhorar a situação atual? O que temos no nosso ambiente, na nossa padaria hoje? E quais são os problemas que precisam ser resolvidos ou as melhorias que precisam ser inseridas aqui nesse contexto a partir do design de uma interface, certo? Essa análise, ela vai apontar essas necessidades e essas oportunidades e nelas você vai se concentrar na hora de fazer o projeto de intervenção, certo? E agora também você já começa a organizar quais serão, né, os objetivos dos seus usuários, os critérios de qualidade que você vai precisar atender. Lembrando que já vimos os critérios de qualidade na área de IHC no módulo anterior. A partir do momento em que compreendemos o contexto onde vamos atuar, é preciso fazer o planejamento e a execução de uma intervenção naquela situação. Então, vamos precisar responder a pergunta: como melhorar essa situação? Pode ser que a minha padaria não tenha nenhum sistema de apoio para gerência. Pode ser que inserir esse novo sistema resolva, melhore a situação que nós já conhecemos, que nós estudamos. Pode ser que ela utilize um sistema que está defasado e que precise de alguma atualização, precise de alguma nova funcionalidade, ok? Ou ainda, pode ser que a forma como as atividades ali estão sendo executadas precise ser modificada. Então, nós vamos fazer uma mudança naquele processo que já existe dentro do ambiente onde foi analisado. Pense aí em um contexto que você tenha passado recentemente, de um ambiente que não tenha um sistema de informação para apoio. Como acontecem as atividades daquele ambiente que você está refletindo? Será que um novo sistema de informação vai resolver? Esse sistema de informação deveria ser de que forma, certo? Então, essa intervenção, ela vai articular os interesses de todas as pessoas envolvidas no projeto. Se estamos falando que há um gestor, que há um vendedor, que há um usuário final, que é um sistema que vai ser utilizado
por um grupo de estudantes. Todos esses stakeholders, todas essas pessoas interessadas vão ser articuladas durante esse projeto de intervenção. Você não simplesmente gera o seu projeto o seu sistema, sem organizar esses interesses, ok? Então, esse conhecimento que você adquiriu durante a análise da situação atual, também sobre outras intervenções que possam ter sido executadas, por exemplo, houve algum sistema que foi tentado colocar em prática naquela padaria lá do nosso exemplo, que não funcionou? Por que não funcionou? Quais foram os problemas? Será que o gestor teve dificuldade no uso do sistema? Será que o sistema teve algum problema com a quantidade de atualizações? Algum problema com a usabilidade ou com a experiência que ele proporcionou aos usuários? Porque dessa forma você já tem conhecimento sobre coisas que não funcionam e evita de executá-las novamente, correto? Aprender com aquilo que já não funcionou é uma excelente forma de evitar erros mais grosseiros, digamos assim, durante seu processo de intervenção. Você tem uma base de conhecimento e a partir daquilo você sabe quais são as possibilidades e quais são as limitações dentro do que temos à disposição do mercado do ponto de vista de tecnologias. Fiz o meu projeto, implementei o meu sistema de informação, coloquei os interesses das pessoas envolvidas e agora eu vou fazer a verificação. Eu vou avaliar se a minha intervenção trouxe o resultado que eu esperava. Por exemplo, antes não havia um sistema e a minha meta de design era colocar o sistema em uso e ter uma taxa lá de aceitação dos meus usuários em 70%. Então, eu vou executar a minha intervenção no passo 2 e depois eu vou avaliar aquela situação que eu encontrei quando cheguei, a situação que eu tenho agora, depois da intervenção. Consegui alcançar o meu objetivo, certo? Se conseguir alcançar o meu objetivo, pode haver ainda alguma melhoria. E aí, quando mais eu posso avaliar a situação? Só lá no final? Não. Eu também posso avaliar a minha ideia. Tenho aqui uma ideia de intervenção, tenho a minha concepção. Preciso avaliar com as pessoas envolvidas se isso que eu estou considerando aqui vai funcionar. Então, você pode fazer um processo de avaliação, já receber um feedback, voltar, fazer os ajustes do seu projeto. Ou, eu tenho o meu projeto pronto, vou fazer uma avaliação antes de colocar ele à prova ali para uso no ambiente. Também funciona. E depois que eu já utilizei meu sistema, minha nova ferramenta, por um mês, por uma semana, por 2 meses, depois que essa intervenção foi aplicada dentro do meu contexto, depois que eu já fiz as atividades de implantação, a intervenção proposta funcionou? Perceba que essas 3 etapas, elas são frequentes no desenvolvimento de sistemas. Aqui nós estamos falando especificamente do processo de HC, mas dessas 3 etapas acontecem quando você vai desenvolver o seu sistema, mesmo que não esteja considerando apenas a atividade de design, ok? Dentro dos processos de desenvolvimento, são atividades que são executadas. Quando nós vamos intervir de forma a ter um software, quais são os aspectos do software que nós podemos observar, além da usabilidade que eu coloquei, da experiência do usuário? Você também pode verificar se o sistema foi construído corretamente. Avaliar, por exemplo, a qualidade funcional daquele produto. Avaliar também o ponto de vista da manutenabilidade. Será que esse sistema foi construído de forma a facilitar o processo de manutenção, a evolução desse sistema a partir do que temos hoje? São outras características que junto você pode colocar ali com a sua avaliação de usabilidade, de acessibilidade ou de experiência para o usuário, por exemplo. É uma oportunidade interessante, inclusive, para você reunir essas atividades no mesmo momento, para otimizar também o processo de entrega de software. Esses processos de design que eu acabei de explicar para vocês, com essas 3 atividades, elas são atividades genéricas e elas podem ser organizadas em diferentes formas, que é o que nós chamamos ali de processo de design de HC.
eles podem definir para você uma sequência específica, a atividade que vai acontecer primeiro, a próxima, quando você pode passar de uma para outra. E aí, esses processos, eles costumam ser iterativos, acontecem em ciclos e existe uma evolução, uma melhoria a partir de cada avaliação dentro do ciclo de design. As características dos processos de design que precisam ficar também claras para você quando estamos fazendo um processo de design de HC, estamos utilizando o design centrado no usuário, principalmente, são as técnicas que nós vamos trabalhar aqui. Isso significa o quê? O usuário é o foco da nossa observação. Nós precisamos classificar, definir as métricas e nós precisamos iterar o nosso design. À medida que vamos evoluindo nossa atividade de design, vamos melhorando esse projeto de forma iterativa a partir do que se aprendeu naquele primeiro ciclo. O principal é foco no usuário. Nossa preocupação, mesmo que estamos aqui para desenvolver um software de qualidade do ponto de vista funcional, estamos preocupados em atender as necessidades desse usuário e em garantir que ele tenha uma boa experiência, ok? O processo de design que nós vamos trabalhar nessa disciplina é o Design Thinking. Ele é uma metodologia utilizada para resolver problemas. Como ele resolve problemas? Através da inovação. E essa inovação, ela é orientada por esse design centrado no ser humano, centrado no nosso usuário da nossa inovação, da nossa tecnologia. É uma técnica que é utilizada não somente na área de sistemas, tá bom? Ela utiliza a sensibilidade do designer e também alguns métodos combinando as necessidades das pessoas, que é o nosso foco de análise, com aquilo que a tecnologia permite, aquilo que é viável do ponto de vista tecnológico e também que é viável de forma do ponto de vista do negócio, que vai trazer aquele valor para o cliente, que seja uma oportunidade de mercado. Então, você tenta considerar não somente o contexto do usuário, mas também uma forma de agregar valor, melhorar, né, do ponto de vista de valor agregado, o produto que você está entregando para o seu cliente e aproveitar uma oportunidade de mercado que esteja sendo identificada. Esse conjunto de características torna o Design Thinking um processo que é muito utilizado no mercado, não somente para sistemas, ele também é utilizado para inovações em outras áreas, em processos, em serviços, ok? Não é só para desenvolvimento de software. Como funciona o Design Thinking? Lembra que o processo ele estabelece uma sequência de atividades. Primeiro, acontece uma fase chamada de empatia, depois uma fase chamada definição, passamos para a ideação, a prototipação e o teste. Ou seja, aquelas 3 atividades da atividade de design que eu acabei de explicar para você, ela é distribuída nessas 5 fases do Design Thinking. Vamos verificar como funciona cada uma dessas etapas. A primeira fase, ela se chama empatia. O que ela busca, o que você, enquanto designer, precisa procurar nesse momento? Encontrar as informações sobre as pessoas. E um ponto muito importante, no mundo real, onde as pessoas estão, onde as necessidades que elas precisam suprir estão evidentes. Por quê? Você vai observar essas necessidades, você vai analisar os comportamentos, identificar os objetivos, quais são os sentimentos das pessoas durante esses processos, durante as suas funções, no seu dia a dia, no mundo real. Isso é muito importante, porque é ali que você vai poder ter os insights, ter as ideias, identificar os gargalos que podem ser resolvidos. E lembrando sempre, o Design Thinking, ele não é focado apenas no desenvolvimento de uma tecnologia. Pode acontecer de uma tecnologia já existente poder ser aplicada naquele contexto, permitir que as pessoas alcancem os seus objetivos, que tenham uma boa experiência, que melhore aquele procedimento, sem necessariamente o design de um novo sistema, uma aplicação, uma adaptação daquilo que temos hoje, daquilo que já é tecnologicamente viável. Também é uma estratégia muito interessante. Claro, aqui no nosso contexto da disciplina, a ideia é que você projete uma intervenção.
projete um sistema. Mas quando você precisar usar o Design Thinking para outras atividades, essa também é uma possibilidade. E como eu encontro essas informações? Eu trouxe 2 estratégias que são sugeridas aqui. A primeira se chama 5 porquês. Como ela funciona? Você vai identificar os problemas com esse grupo de pessoas do seu entorno, do seu domínio, e você vai questionar, buscar resolver com elas o porquê esse problema existe. Por que é um problema? A partir dessa resposta, você vai novamente tentar identificar o porquê dessa resposta. Então, é um refinamento de problemas para que a gente encontre qual é a causa real daquele problema. Um problema de não ter a disponibilidade do serviço. Por que esse serviço não está disponível? Podem ser inúmeros fatores. Por que esses fatores estão acontecendo? A ideia é que após você especializar essa pergunta por 5 vezes, você esteja com a causa raiz do problema que você precisa enfrentar. Então, é uma estratégia muito importante que depende, é claro, de ter pessoas que estão lá no mundo real, que vão trazer para você a visão e a causa verdadeira do problema. Temos que tomar muito cuidado em não tentar resolver um problema que não existe, tá? Então, ter um problema, identificar a sua causa raiz para atuar nela, porque é assim que nós vamos ter uma avaliação mais positiva, que nós vamos ter uma intervenção de melhor qualidade. Uma outra estratégia é você utilizar um dia na vida, também chamada de sombra, que é você, designer, combina com as pessoas no mundo real uma data, um horário, um local, onde você vai participar do dia dela, acompanhar aquela pessoa por todo o dia e entender como é a vida daquela pessoa naquele ambiente. Vivenciar, observando ali, né, claro, quais são as dificuldades que ela enfrenta. E a partir disso, daquilo que você aprender sobre o dia a dia dessa pessoa, você tentar se pensar numa solução, numa forma de resolver os problemas que ela enfrenta, um problema que ela enfrenta. São 2 estratégias que são simples de serem executadas. Um dia na vida pode ser executado por um designer e também sozinho, nesse caso, né, observando aí as pessoas no contexto que ele precisa atuar. E isso vai trazer uma riqueza de detalhes, é claro, anotando tudo, para você ter ali um momento de analisar esse conteúdo, que é a próxima fase. A definição, você vai avaliar aquelas informações que coletou. E aí você vai especificar, esse aqui é o problema que eu preciso apontar, e essas aqui são as causas. Você também pode formular perguntas para identificar informações complementares. Por exemplo, se você fez a observação um dia na vida, você com certeza teve perguntas. Mas lá naquela observação, seu papel era observar, certo? Agora seria o momento de você, talvez, construir perguntas e entrar em contato com essas pessoas para poder identificar, responder essas dúvidas, melhorar o entendimento que você teve daquilo que foi visto lá durante a observação. Uma das formas que você pode organizar e definir melhor essas informações é com o uso de matriz de definição de problema ou de personas. As personas, eu vou mostrar para vocês um modelo para você construir a sua persona. Elas precisam representar um grupo de pessoas que você vai atender. Lembrando sempre, não é uma persona para todo o grupo, né, de pessoas interessadas. Você vai construir personas que representem os principais grupos, que são aqueles que você analisou lá na sua fase número 1. Por exemplo, eu tenho um vendedor, eu tenho um caixa. Eles têm funções diferentes e necessidades diferentes para dentro do sistema, certo? Então, são personas diferentes que eu vou especificar para que eu identifique que cada persona vai ter o problema para ser resolvido. E esse problema vai afetá-las de forma diferente. As necessidades delas precisam ficar muito claras para que você consiga projetar a solução. Então, é um momento importante de você pegar os dados que já estão coletados, organizá-los, para fazer uma análise mais aprofundada, para projetar ali como você vai atender essas pessoas, como vai ajudá-las a resolver esse problema real.
Existem só essas duas técnicas? Não. No final dessa aula, tem um link, eu vou comentar ele com vocês, onde tem muitas outras ferramentas que podem ser utilizadas com o Design Thinking e você pode escolher aquela que se adequa melhor ao contexto que você está trabalhando. Ideação, muito bem. Eu fui lá, eu estudei o ambiente, eu encontrei quais são as personas que precisam ser atendidas pelo meu sistema e eu sei qual é o problema que eu preciso resolver. Agora é a hora de gerar ideias. Quais são as alternativas que eu posso desenvolver aqui enquanto sistema para resolver o problema que nós encontramos? É importante que você seja criativo, é importante que você colabore com perfis diversos e também com as pessoas afetadas pelo problema, não se esqueça de envolvê-las no seu projeto. E aí você vai ter um catálogo de ideias, uma construção que vai te permitir depois analisar qual delas vai se adequar melhor ao contexto. Mas o que é importante aqui? Todas as ideias precisam ser documentadas, precisam ser analisadas. Esse catálogo de ideias tem que ser diverso, não é uma única solução. Até porque um problema não é resolvido apenas de uma forma, certo? Você pode identificar variadas formas de resolver o problema, as pessoas que estão lá no contexto também podem identificar, e aí você tem esse catálogo. Como é que você pode fazer isso? Uma forma simples é o brainstorming. Convida todo mundo para um local, especifica com eles qual foi o problema que você encontrou, quais são os perfis que você especificou, as suas personas, e tenta gerar ali uma tempestade de ideias. Todo mundo pode falar qualquer ideia que venha à cabeça, que pensem que pode resolver o problema. Brainstorming é isso, é um turbilhão de ideias, onde todas elas são consideradas, todas elas são anotadas e tabuladas, e a partir daí você vai construir o seu catálogo de ideias. Outra forma é construir um workshop colaborativo, onde você pode especificar ali alguns procedimentos, detalhar um pouco melhor, talvez, como esse problema precisa ser resolvido. Pode ser que o contexto determine algumas limitações, então é importante. E tem também a outra ferramenta que é o IC, é você conversar com as pessoas que estão no contexto e ir perguntando: e se eu desenvolver um aplicativo onde você lança essa sua venda? Em si, ao invés de você ter que digitar, eu consegui fazer o reconhecimento dos produtos por algum identificador. E se, ao invés de você ter que ir lá no caixa para poder acessar essa informação, você consiga acessar em qualquer lugar com a internet? E a partir dali, você vai construindo essas alternativas com a participação das pessoas e construindo seu catálogo de ideias. Esse momento aqui é o momento de explorar as possibilidades, tá bom? Pode aproveitar toda a sua criatividade. Muito bem, vamos prototipar. Nem todas as ideias que vieram vão ser boas, vão ser aplicáveis, vão ser viáveis. Então, como é que eu descubro quais são as ideias viáveis? Prototipo. Como eu faço isso? Você pode desenhar, fazer um design em alguma ferramenta web. A ideia aqui é que você consiga pegar aquela proposta, colocar ela à prova posteriormente, tá? Então, aqui você modela a sua solução dentro dos critérios que você estabeleceu lá. Você precisa, obviamente, construir algumas ideias, porque como você vai saber ali qual que vai ter a melhor utilidade, qual vai ser a mais viável do ponto de vista das pessoas que precisam da solução, certo? Então, aqui eu coloquei como alternativas. Você pode usar um storyboard, você pode construir uma maquete, você pode encenar a forma como o seu sistema poderia atuar. E, a partir dali, identificar o fluxo das atividades que precisam acontecer dentro do seu sistema, por exemplo. Então, é um momento onde desenhos, onde descrições vão ajudar você a apresentar isso na próxima etapa. Aí vem o teste. Modelou, fez seus desenhos, organizou seu esquema, fez alguma anotação, vamos validar essas ideias com as pessoas. Por quê? Elas podem ter problemas. Essas soluções não foram testadas em local nenhum. Então, é aqui que a gente vai trabalhar para descobrir que problemas são esses e melhorar a nossa proposta. Lembra que a coisa é interativa.
Eu passei pelo primeiro ciclo, eu tenho meu catálogo de ideias, eu prototipei ali algumas delas, o que for viável no momento ali. Vamos testar isso para poder saber se deu certo ou não, e por que não deu certo, documenta, porque saber o que não funciona é muito importante para você não errar novamente quando for fazer um novo projeto, por exemplo. Documentar esses aprendizados que você teve. E aí você pode construir com as pessoas uma matriz de feedback. Elas podem ir lá e anotar, construir ali o que é bom naquela ideia, o que é ruim naquela ideia. Ou um mural, uma coisa mais ampla, que elas vão poder discorrer, falar, anotar de forma bem livre as suas percepções a partir daquilo que você mostrou, daquilo que elas interagiram. Vai depender de como foi seu protótipo. Se for uma coisa física, né, elas vão poder manipular, vão poder te trazer um conjunto de informações diferente. Também pode fazer um teste conceitual, que é aquele esquema de você organizar e mostrar conceitualmente como seria a sua solução. A pessoa que está ouvindo, que está participando do seu teste, vai tentar idealizar isso, vai tentar identificar e te dar um feedback aí sobre até que ponto a sua proposta é boa e quais os problemas dela. A partir desses problemas, pode ser que você pense, essa aqui não é uma proposta que vale a pena continuar, descarta. E pode ser que você pense, opa, essa proposta aqui está com um nível de aceitação que me permite uma melhoria na próxima interação e assim eu vou ter o resultado que eu quero. E aí você vai continuar interagindo com o seu projeto até conseguir encontrar e projetar a solução correta. Vim mostrar para vocês o Design Thinking Toolkit para governo. Esse aqui é um site que está nas nossas referências da aula, tá? Você vai conseguir clicar lá e acessar. E ele traz uma sequência de modelos e templates que podem apoiar a execução das atividades de Design Thinking. Então, eu acho que é bem importante vocês consultarem e lerem com um pouquinho de tempo depois, porque ele vai mostrar novamente todas as fases do Design Thinking, e aqui ele mostra algumas ferramentas que podem ser utilizadas dentro desse processo. Como eu expliquei, nem todas as ferramentas estão lá, então você pode vir aqui, escolher uma, aprender sobre ela e pegar o template. Por exemplo, eu falei um dia na vida da pessoa, ou sombra. Aqui no site você vai encontrar também uma descrição de como utilizar essa ferramenta no seu projeto de design. Qual é o objetivo dela, que é você identificar as situações reais de uso, né, verificar como aquelas pessoas trabalham para poder definir os problemas e também encontrar opções de melhorias. E ele traz um template. Esse template, ele vai te ajudar a só preencher as informações que você precisa. Isso, né, é uma grande facilidade. Tem aqui um passo a passo de como executar a atividade. Primeiro, né, definir o serviço onde você vai realizar a pesquisa, preparar o material de registro, e aí, se tiver um local grande, uma câmera, certo? Depois, você vai em todas as etapas e aborda com o usuário para tirar dúvidas sobre a sua experiência. E no final você vai poder comparar aquilo que a pessoa fala daquilo que você constrói de verdade durante a construção da jornada do usuário. A jornada do usuário é uma outra ferramenta que pode ser integrada com essa aqui. Ou seja, tem uma quantidade de ferramentas que, por motivos óbvios, não há tempo para que vocês executem todas elas, mas é um conhecimento que é importante que vocês acompanhem. Aqui na atividade de definição, quais são as ferramentas? Aqui estão as personas que eu comentei. Criar personagens, identificar quem são os grupos de usuários desse serviço que você está utilizando. E o passo a passo para poder utilizar essa estratégia. Eu vou seguir direto aqui para o template. Ó, aqui a ideação. Tem aqui aquela ferramenta WeSee, tem a ideia, aqui o brainstorming, e ele explica passo a passo como aplicar um brainstorming no grupo de trabalho que você está executando, por exemplo. A prototipação, provavelmente seja onde vocês encontrem menos modelos, justamente porque muitas vezes a gente usa um Canva, né, um sistema específico para isso.
Aqui tem o link para os templates. Se você, por exemplo, eu vou pegar persona. Quando você acessa a persona, ele tem um modelinho no PDF que, se você for executar essa atividade no ambiente físico, por exemplo, você só vai imprimir e preencher. As personas, elas são personagens fictícios, certo? Então, elas têm foto, têm nome e tem uma frase que elas gostam ou que as represente. É importante você construir isso, porque as pessoas têm personalidades. E aí, essas pessoas, como elas se veem? Você vai construir aqui uma descrição. De onde vêm os dados que eu vou inserir aqui? A minha persona é aleatória? Não. A persona você vai construir a partir daquilo que você aprendeu durante a sua investigação lá da situação atual, durante a fase 1 do Design Thinking. Você não constrói aqui a partir do nada, tá bom? Quais são as 3 razões para que essa persona adira ao serviço que você está oferecendo ou que você vai construir? E quais são as 3 para que ela não faça isso? Quais são os interesses dessa persona? Como é a personalidade, as habilidades que ela executa? A partir desse conjunto de informações, fica muito mais claro para você, durante o seu processo de design, entender se a solução que você está projetando vai atender essa persona. Então, essa persona, ela te ajuda a já rejeitar aquilo que não vai atender o seu público. Você foca no que é necessário para aquelas pessoas, para aquele grupo de pessoas que é as interessadas no seu sistema e que precisam ter um problema resolvido. Ajuda a manter o foco da sua solução. E também é uma forma de você descobrir se sabe o suficiente de quem você está atendendo. Lembra? Design centrado no ser humano, design centrado na pessoa. Você sabe quem é a pessoa que você precisa atender? Se você não sabe, já é um indicativo de que você precisa retomar o passo 1, que é fazer a investigação do seu contexto para identificar o seu problema e onde ele acontece, no mundo real. Não se esqueça dessa parte. Não idealize problemas, descubra aquilo que existe de verdade no mundo real. Outras atividades que podem ser observadas aqui, os 5 porquês, eu diria que é um template mais simples para você utilizar, talvez um template que você possa anotar em um caderno, em outra coisa, não necessariamente o template. Por quê? O primeiro porquê é aquele que você vai startar a discussão com as pessoas. Por que existe um problema no atendimento na secretaria? E aí você vai tentar identificar a resposta com esse conjunto de pessoas. Vai conversar e você vai escrever ali. Depois você vai novamente. Por exemplo, há poucas pessoas disponíveis para atendimento ao público. Agora, por que há poucas pessoas disponíveis para atendimento ao público? Discute novamente, tenta identificar esse motivo. Digamos assim, que há muitas pessoas com problemas de saúde. Eu estou construindo aqui com vocês agora, então pode ser que não tenha, né, todos os alinhamentos corretinhos, bonitinhos. Agora, por que essas pessoas estão tendo esses problemas de saúde? Você vai ter que investigar novamente. Pode ser que aquela dificuldade lá no atendimento venha de uma outra causa. O problema não é ter pessoas suficientes ali no atendimento. Pode ser que tenham pessoas, mas que essas pessoas estejam passando por outras situações ou recebendo outras demandas que não as permitam estar ali executando a atividade. Então, lá no final, a partir desses 5 porquês, é possível que você tenha encontrado a causa raiz que você deveria atacar para tentar resolver dentro do seu processo de design. Ok? Então, as respostas aqui vão te ajudar a modelar as próximas perguntas e a entender melhor de onde veio esse problema. Qual é o ponto que, se eu atacar, vai resolver toda a cadeia de acontecimentos para evitar esses problemas que foram identificados aqui. Tem outros templates que vocês podem executar aqui, a matriz de definição. Qual é o problema que nós vamos trabalhar? Poxa, é muito difícil definir um problema. Tem um modelo? Muito bem. Qual é a principal questão a ser tratada e por que é importante? Aí você vai conversar com as pessoas. Qual que é a principal questão que elas identificaram durante esse processo? Ok. E por que isso é um problema? Por que isso é importante? E as pessoas vão explicar para você e você vai construir com elas também essa resposta. Depois você vai pensar e vai discutir.
Para quem isso é um problema? Quem são as pessoas ali que são afetadas por esse problema? Anota também. Qual é o benefício que você está tentando proporcionar? Lembrando, é claro que podem haver uma sequência de benefícios, mas precisamos de meta, porque senão não tem como avaliar lá no final. Então, você vai observar aqui e vai especificar esse benefício. O que está impedindo você de fazer isso? Identifica também quais são as barreiras que estão dificultando isso. Quais são os fatores sociais ou culturais que influenciam nesse problema? Lembra do contexto. Você precisa entender as pessoas, como elas fazem as coisas, que influência tem a cultura, a sociedade em que ela está atuando, o contexto como um todo. Tudo isso é importante, porque você vai poder identificar dentro dessas respostas, lá na fase de análise, alternativas que considerem esse conjunto de conhecimento que você construiu, tá bom? Então, aqui tem alguns templates que podem ser úteis para você. Na página, no link, tem outros que você vai poder observar, investigar com calma. Eu acho que é um processo muito importante e que traz para vocês grandes benefícios aí no dia a dia depois da carreira. Não só para trabalhar com design de interface e interação, mas para trabalhar com solução de problemas como um todo, que é a principal função, né? A principal atividade da pessoa da tecnologia, do analista, do desenvolvedor, é resolver problemas. Então, vamos trabalhar com estratégias que funcionam, com modelos que possam nos apoiar nessas atividades. Aqui entra a parte onde eu quero mostrar para vocês esse segundo link, Design Thinking Toolkit para governo. É aqui que vocês vão encontrar, além do que eu já apresentei, alguns templates importantes que podem apoiar vocês na execução da atividade. Cada uma dessas etapas, além dos modelos que eu já construí, que eu coloquei no slide, tem outras alternativas. E tudo bem se você quiser utilizar, ok? Escolha aquela que melhor se adeque ao seu contexto e use, porque são materiais de uso livre e que podem ser úteis não somente aqui para a disciplina, mas em outros momentos também da sua vida, ok?